Quando a minha irmã Marta se levantou na sala repleta de familiares e gritou que eu, Laura, tinha sido seduzida por Clara, uma mulher, o ar ficou pesado como chumbo. Ninguém imaginava que, momentos depois, o advogado leria o testamento do pai, deixando toda a propriedade da vinha e a casa para mim e para Clara, a nora que ele nunca aceitara em vida. A sala da velha casa de família em Pinhão, no Douro, cheirava a vinho velho e a cera de igreja. Os primos, tias e o padre da paróquia estavam todos ali, vestidos de preto, à espera da leitura. O pai, João, tinha morrido há apenas 3 semanas de um ataque cardíaco, deixando-nos sem aviso. Eu estava sentada ao lado de Clara, as nossas mãos escondidas debaixo da mesa, como sempre fazíamos quando a família se reunia. Marta, com os olhos inflamados, apontou para nós duas. Ela foi enganada. Aquela mulher aproveitou-se da fraqueza dela depois da morte da mãe. É pecado, é contra Deus e contra tudo o que o pai nos ensinou. As palavras dela ecoaram como um trovão. A tia Rosa benzeu-se 3 vezes. O primo Miguel baixou a cabeça, envergonhado. Eu senti o sangue subir-me ao rosto. Clara apertou-me a mão com força, mas não disse nada. O advogado, o Dr. Silva, pigarreou, ajustou os óculos e abriu o envelope selado. Pelo testamento de João Mendes, datado de 2 meses antes da sua morte, todos os bens imóveis, a vinha de 10 hectares, a casa principal e as contas bancárias passam integralmente para Laura Mendes e Clara Santos, como sua companheira reconhecida. Silêncio absoluto. Depois, um murmúrio que cresceu como uma onda. Marta levantou-se de novo, a voz trêmula de raiva e de dor. Isso não pode ser verdade. O pai nunca aceitou esta aberração. Ele ia à missa todos os domingos, rezava o terço com a mãe, dizia que o casamento era entre homem e mulher. Eu olhei para Clara. Os seus olhos castanhos, sempre tão calmos, agora estavam cheios de lágrimas contidas. Lembrei-me do dia em que nos conhecemos, há 4 anos, na feira de vinhos em Gaia. Ela era enóloga, viera de Lisboa para assessorar pequenas quintas. Eu era a filha mais velha que herdaria tudo, mas carregava dentro de mim um segredo que me sufocava. Uma noite, depois de provarmos vários tintos, falámos até de madrugada. Ela não me julgou. Apenas me ouviu. E, pela primeira vez, senti que não precisava de fingir. Mas agora, naquela sala, o passado e o presente colidiam. O pai tinha mudado o testamento em silêncio, sem nós dizer nada. Porquê? Teria ele, nos últimos meses, percebido algo? Teria falado com alguém? As perguntas rodopiavam na minha cabeça enquanto os familiares começavam a discutir em voz alta. A tia Rosa, com a voz rouca de quem fumava há décadas, interveio. João era um homem de fé. Ele não faria isto sem razão. Talvez tenha sido pressionado. Talvez esta Clara. Clara levantou-se devagar, com dignidade. Eu amei o vosso pai como se fosse meu. Nunca lhe pedi nada. Ele sabia da nossa relação desde o início. E, no fim, parece que aceitou. Marta riu-se, um riso amargo. Aceitou? Ele nunca te chamou de Nora. Chamava-te a amiga da Laura. Isto é manipulação, Laura. Tu foste seduzida, manipulada, e agora vais perder a família por causa disto. Eu senti o peito apertar. Não era só a herança. Era o olhar de todos eles, decepção, pena, raiva. Como se eu tivesse traído não só o pai, mas toda a linhagem. Levantei-me também, a voz mais firme do que esperava. Eu não fui seduzida. Eu escolhi. E o pai, no fim, escolheu respeitar essa escolha. Mas as palavras soaram vazias. Porque, no fundo, eu própria ainda duvidava. A fé em que fui criada, as missas de domingo, os sermões sobre o pecado da carne entre iguais, tudo isso gritava dentro de mim. Clara era o meu amor, sim. Mas seria ela também a minha ruína? O Dr. Silva bateu com a pasta na mesa. O testamento é válido. Qualquer contestação terá de ser feita em tribunal. Sugiro que todos se acalmem.
A reunião terminou em caos. Marta saiu batendo a porta, prometendo que não ficaria calada. Os outros foram-se embora em grupos, murmurando orações. Eu e Clara ficámos sozinhas na sala grande, o sol da tarde a entrar pelas janelas antigas. Vamos perder tudo, murmurei. Clara abraçou-me por trás, o queixo no meu ombro. Não vamos perder-nos uma à outra. Isso é o que importa. Mas eu já sentia o peso. A herança não era só dinheiro. Era a casa onde cresci, as vinhas que o pai plantou com as próprias mãos, o nome da família que agora seria manchado. E o pior, eu não sabia se merecia. Naquela noite, deitada na cama antiga do quarto de hóspedes, porque o quarto principal ainda cheirava a pai, ouvi Clara respirar ao meu lado. O amor dela era real, quente, verdadeiro. Mas o eco das palavras de Marta não me deixava dormir. Seduzida. Pecado. Contra Deus? Pela primeira vez em 4 anos, questionei tudo. Os dias seguintes foram um inferno lento. Marta não perdeu tempo. No domingo seguinte, na missa da igreja de São Lourenço, ela levantou-se durante a homilia e pediu a palavra ao padre António. Pai, a minha irmã Laura vive em pecado mortal. Ela foi atraída por uma mulher e agora até o testamento do nosso pai foi torcido para recompensar esse erro. Peço orações para ela voltar ao caminho certo. A igreja inteira virou-se para mim. Eu estava sentada na terceira fila, Clara ao meu lado, as mãos entrelaçadas no colo. O padre António, um homem de 60 anos que batizara todos nós, hesitou. Depois falou com voz grave. A igreja ensina que o matrimónio é entre homem e mulher. Mas também ensina a misericórdia. Rezemos por todas as famílias em provação. Não foi uma condenação direta, mas foi suficiente. Depois da missa, as velhas do lugar aproximaram-se de mim com sorrisos piedosos e conselhos velados. Reza o terço, filha. Deus perdoa. Clara foi ignorada como se fosse invisível. Em casa, o telefone não parava. Tias, primos, até o antigo professor de catequese. Todos com a mesma mensagem: pensa na tua alma, Laura. Pensa no que o pai diria. Eu tentava trabalhar na vinha. O outono chegava, as uvas já quase maduras. Clara, como enóloga, ajudava-me com as análises. Mas o ar entre nós estava carregado. Ela sentia a minha dúvida. Se quiseres que eu vá embora por uns tempos, disse ela uma tarde, enquanto medíamos o açúcar das bagas. Não. Eu não quero isso. Mas queria? A pergunta queimava-me. À noite, sozinha no escritório do pai, abri a gaveta secreta. Lá estava uma carta, escrita à mão, datada de 2 meses antes da morte dele. Laura. Sei que te amo acima de tudo. Vi como olhas para a Clara. No início, fiquei furioso. Pensei que era fraqueza, pecado. Falei com o padre. Rezei. Mas depois vi o teu sorriso quando ela está por perto. Um sorriso que eu nunca vi em ti com nenhum rapaz. Talvez Deus tenha feito o amor de muitas formas. Talvez eu tenha sido cego. Deixo tudo porque sei que tu e ela cuidarão da vinha melhor do que eu alguma vez consegui. Perdoa-me o silêncio. Ai! As lágrimas caíram sobre o papel. O pai tinha mudado. Em silêncio, sem confrontos. Tinha aceitado. Mas por que não me dizer? Por medo? Por vergonha? Marta apareceu no dia seguinte, sem avisar. Entrou pela cozinha, o rosto inchado de chorar. Eu li a carta. O advogado deu-me. Mas isso não muda nada, Laura. O pai estava doente, confuso. Tu estás a destruir o legado dele. O legado dele agora é meu, respondi, a voz trêmula. E da Clara? Ela agarrou-me pelos braços. Tu eras a minha irmã preferida. Brincávamos no rio, íamos à romaria juntas.
Agora mal te reconheço. Esta mulher mudou-te. Não, Marta. Eu sempre fui assim. Só agora parei de mentir. Ela soltou-me como se eu queimasse. Então escolhe. Ou a família ou ela. Porque eu não vou assistir calada. Vou falar com o bispo. Vou pedir que a igreja não aceite esta união. Saiu batendo a porta. Eu fiquei ali, no meio da cozinha, a sentir o chão tremer. Clara entrou momentos depois, pálida. Tinha ouvido tudo. Ela tem razão numa coisa, disse Clara baixinho. Eu trouxe-te dor. Não. Tu trouxeste-me verdade. Mas a verdade doía. Nessa noite, pela primeira vez, dormimos de costas voltadas uma para a outra. O silêncio entre nós era mais alto que qualquer discussão. Os jornais locais começaram a publicar. Herdeira do Douro contesta testamento por motivos morais. Marta dava entrevistas anónimas. Os trabalhadores da vinha começaram a olhar-me de lado. Alguns pediram demissão. Não é pelo dinheiro, Dona Laura. É pela alma. Eu andava como um fantasma pela casa. Visitava o cemitério todas as tardes. Sentava-me à beira da campa do pai e perguntava em voz alta: Pai, fizeste isto para me salvar ou para me castigar? Clara, enquanto isso, tentava manter a vinha viva. Organizou a vindima, contratou novos ajudantes de outras regiões. Mas eu via o cansaço nos seus olhos. O amor dela por mim estava a custar-lhe a própria paz. Uma noite, depois de uma discussão mais dura com Marta ao telefone, desabei. Talvez eu devesse ter ficado calada. Ter casado com um homem, ter filhos, como toda a gente espera. Clara olhou-me, magoada pela primeira vez. Então eu sou o erro? Não. Tu és o único acerto. Mas o preço? O preço era a família inteira. O inverno chegou cedo ao Douro. As vinhas nuas pareciam esqueletos. Dentro de casa, o frio era ainda maior. Marta tinha cumprido a promessa, o bispo de Lamego enviou uma carta oficial. A igreja não reconhece uniões do mesmo sexo como matrimónio válido. Recomenda-se discernimento pastoral. Não era excomunhão, mas era o suficiente para a aldeia inteira virar as costas. Na mercearia, as conversas paravam quando eu entrava. Na adega cooperativa, os sócios pediram uma reunião. Queriam saber se a situação moral afetaria a qualidade do vinho. Clara propôs que vendêssemos tudo e fôssemos embora para Lisboa. Podemos começar de novo. Lá ninguém nos conhece. Eu recusei. Aquela terra era o meu sangue. O pai tinha plantado cada cepa pensando em mim. Deixar tudo seria como enterrá-lo outra vez. Então veio o golpe mais duro. A tia Rosa, a única que ainda falava comigo, telefonou uma noite. Laura, a Marta anda a dizer que tu vais vender a vinha a estrangeiros. Que a Clara te convenceu. A família toda está a organizar uma petição para contestar o testamento. Dizem que o pai não estava em pleno juízo. Eu desliguei sem responder. Subi ao sótão e abri a caixa das fotos antigas. Eu e Marta aos 10 anos, a rir no lagar. O pai a ensinar-nos a podar as videiras. A mãe, já doente, a sorrir na cozinha. Tudo isso estava a desfazer-se. Clara encontrou-me ali, chorando sobre as fotos. Abraçou-me sem dizer nada. Naquele momento, percebi que o amor não era só felicidade. Era também responsabilidade. Eu tinha escolhido Clara, mas tinha também escolhido destruir o que o pai construíra com tanto sacrifício. Eu não sei se consigo, confessei. Então luta, respondeu ela. Não por mim. Por ti. No dia seguinte, marquei uma reunião com a doutora Silva e com um advogado de Porto especializado em heranças. Marta já tinha entrado com o pedido de anulação por incapacidade mental do testador. Tínhamos de preparar a defesa.
A discussão no escritório foi tensa. O advogado novo, o Dr. Mendes, explicou. O pai deixou uma carta manuscrita. Isso pesa muito. Mas a família vai alegar influência indevida. Precisamos de testemunhas que provem que João estava lúcido. Clara ofereceu-se para testemunhar. Eu hesitei. Eles vão destruir-te em tribunal. Eu aguento, disse ela. Mas tu tens de decidir se queres mesmo isto. Naquela noite, caminhámos pela vinha sob a lua cheia. O ar cheirava a terra molhada. Clara parou junto à cepa mais antiga, plantada pelo avô. Esta vinha sobreviveu a guerras, a pragas, a secas. Vai sobreviver a nós também. Eu beijei-a ali pela primeira vez em semanas. Um beijo lento, cheio de medo e de esperança. Mas quando voltámos para casa, o carro de Marta estava à porta. Ela esperava-nos na sala com uma pasta na mão. Trouxe os documentos da contestação. E pensa bem, Laura. Se continuares, a família corta-te para sempre. Eu, a tia Rosa, todos os primos. Vais ficar sozinha com ela. Clara ficou em silêncio. Eu peguei nos papéis. As palavras dançavam relação ilícita, influência externa, tradição cristã. Marta, tu não entendes. Eu não escolhi isto para te magoar. Mas magoaste, respondeu ela, a voz a quebrar. Eu perdi a minha irmã no dia em que ela conheceu aquela mulher. Ela saiu. Eu fiquei a olhar para Clara. E se ela tiver razão? E se eu estiver a destruir tudo por egoísmo? Clara não respondeu. Apenas foi para o quarto. Pela primeira vez, senti que o nosso amor estava a ser julgado não só pela família, mas por mim própria. O tribunal de Vila Real marcou a audiência para março. O inverno arrastou-se, frio e cinzento. Eu e Clara vivíamos numa trégua frágil. Trabalhávamos lado a lado na vinha, mas à noite as conversas eram curtas. Eu passava horas na igreja vazia, a rezar sozinha. O padre António deixava-me ficar depois da hora. Deus não rejeita quem ama de verdade, disse-me uma vez. Mas a igreja tem regras. O teu caminho é teu. Aquilo não me consolava. Porque as regras que eu tinha aprendido desde criança gritavam mais alto. Marta, entretanto, organizava jantares de família sem mim. Eu soube por terceiros. Falavam de mim como se eu tivesse morrido. A Laura perdeu-se. O pai deve estar a sofrer no purgatório. Uma tarde, a tia Rosa apareceu sozinha. Sentou-se na cozinha, bebeu um chá de cidreira e disse: Eu vi o teu pai nas últimas semanas. Ele estava diferente. Falava da Clara com respeito. Dizia que ela entendia de vinho melhor que muitos homens. Talvez ele tenha mudado. Mas a família não muda tão depressa, Laura. Então o que faço? Escolhe com o coração, mas assume as consequências. Aquela conversa ficou-me gravada. Na véspera da audiência, eu e Clara fomos ao cemitério. Deixei uma garrafa do nosso melhor tinto na campa do pai. Pai, se me estás a ouvir, ajuda-me a ser forte. Clara segurou-me a mão. Vamos ganhar. Juntas. Mas eu já não tinha tanta certeza. No dia da audiência, a sala estava cheia. Marta com o seu advogado, a família toda atrás. Eu e Clara sentadas na frente. O juiz ouviu os argumentos. O doutor Silva apresentou a carta do pai. Marta chorou ao depor. Eu só quero proteger a memória dele. O meu advogado contra-atacou com testemunhas, o médico do pai, que confirmou lucidez, a empregada doméstica, que ouvira o pai falar da Clara com carinho. No intervalo, Marta aproximou-se de mim no corredor. Laura, por favor. Desiste. Eu retiro a ação. Mas afasta-te dela. Casa com alguém normal. Salva-nos a todos.
Eu olhei para ela. A minha irmã a que me ensinara a andar de bicicleta. Não posso salvar-vos se me perder a mim própria. Ela virou as costas. O juiz adiou a decisão para 2 semanas. Saímos do tribunal em silêncio. Clara chorava baixinho no carro. Eu não quero que tu percas a tua família por minha causa. Já perdi, respondi. Mas talvez ganhe outra coisa. A decisão do juiz chegou por carta registada. O testamento é válido. A contestação é indeferida. Eu ganhei. A vinha, a casa, tudo era oficialmente meu e de Clara. Mas a vitória sob a cinza. Marta telefonou uma única vez. Parabéns. Agora tens o dinheiro. Mas perdeste-nos a todos. Não apareças em nenhum funeral, casamento ou batizado. Para nós, morreste. Desligou. A tia Rosa mandou uma mensagem curta: rezo por ti todos os dias. Os primos bloquearam-me nas redes. A aldeia inteira sabia. Clara tentou alegrar-me. Organizou uma pequena festa na vinha, só nós 2 e 2 trabalhadores que ficaram. Bebemos o vinho novo. Dançámos ao som de fado antigo. Mas eu sentia o vazio. Eu escolhi-te, disse-lhe. E assumo isso. Mas assumir não apagava a dor. O padre António veio visitar-nos uma tarde. Sentou-se na sala e falou com calma. A fé não é só regras. É também amor ao próximo. Talvez a tua história ensine alguma coisa à igreja. Mas isso leva tempo. Eu agradeci. Mas sabia que o tempo não ia trazer Marta de volta. Nas semanas seguintes, eu e Clara começámos a reconstruir. Contratámos mais gente, modernizámos a adega. O vinho ganhou prémios em concursos. Os jornais agora falavam de a herdeira que desafiou a tradição. Mas dentro de casa, o silêncio das noites era pesado. Uma noite, Clara disse: Eu amo-te. Mas vejo que estás a sofrer. Se quiseres que eu me afaste para te deixar reconquistar a família. Nunca, respondi, puxando-a para mim. Pela primeira vez em meses, fizemos amor com ternura, sem pressa, como se fosse a primeira vez. Mas mesmo no prazer, eu sentia o peso das escolhas. A primavera chegou ao Douro com flores nas margens do rio. A vinha explodia de vida. Eu e Clara caminhávamos entre as cepas, de mãos dadas, sem medo de quem nos visse. O mundo lá fora ainda murmurava, mas nós tínhamos aprendido a viver com isso. A casa estava mais quente. Pintámos as paredes, mudámos os móveis. Clara pendurou uma foto nossa na sala, a primeira vez que mostramos o nosso amor abertamente dentro de casa. Mas a ferida da família nunca fechou por completo. Eu soube por terceiros que Marta tinha tido uma filha. Não fui convidada para o batizado. Uma tarde recebi uma carta sem remetente. Era da tia Rosa. Laura, o teu pai estaria orgulhoso. Ele mudou por ti. Eu também estou a tentar mudar. Rezo para que um dia possamos voltar a falar. Rosa. Guardei a carta na gaveta ao lado da do pai. Talvez um dia. Clara abraçou-me por trás enquanto eu olhava o Douro lá embaixo. Fizemos o caminho certo? Eu sorri, cansada mas em paz. Fizemos o nosso caminho. E foi isso que aprendi, nenhuma escolha é inteiramente certa ou inteiramente errada. Cada uma carrega o seu preço. Eu perdi a família que conhecia, mas ganhei a liberdade de ser quem sou. Clara perdeu o anonimato, mas ganhou uma casa e um futuro. O pai perdeu o preconceito antigo, mas ganhou a minha gratidão eterna. Marta, no fundo, também não estava errada. Ela defendia o que lhe ensinaram desde criança. Ninguém era vilão. Ninguém era herói. Apenas pessoas a tentar sobreviver às próprias crenças.
Agora, enquanto o sol se põe sobre as vinhas que um dia serão nossas para sempre, faço a pergunta que não me deixa descansar. Será que seguir o coração e amar outra mulher vale a pena perder toda a família, ou a tradição e a fé devem sempre prevalecer sobre o amor verdadeiro?